A paz do Senhor. Bom dia a todos. Veremos hoje o capítulo de número 31 do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é composto de 48 capítulos e já estamos no capítulo de número 31, sem faltar nenhum dia. Estamos vendo a soberba do Egito e a sua ruína. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 31 para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadora, e estaremos juntos fazendo a reflexão nesse capítulo. Nós estamos ainda na parte 2, no capítulo 31, na última sessão, na sessão F. Nós ressaltamos novamente que entre os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, que foi o que vimos na parte 1, que ocupou os capítulos de 1 a 24, e entre as profecias de esperança e restauração, que vai começar no capítulo 33 e vai até o final do livro de Ezequiel, nessa parte, o profeta, o filho do homem, inclui uma sessão de oráculos contra as nações. E nós veremos agora, em continuação, contra o Egito. Como já dissemos, nesses 4 capítulos finais dessa segunda parte, estamos vendo que Ezequiel profetizou contra o Egito, um dos grandes impérios do mundo antigo. Também nós fizemos uma série de divisões, subdivisões, e nós estaremos vendo agora, dentro dela, o 4º julgamento contra o Egito, dentro do capítulo de número 31, do verso 1 ao verso 18. Se você preferir, você também pode nos acompanhar entrando em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Isso irá ajudar bastante. Então, até o versículo 18 deste capítulo, estaremos vendo Ezequiel em um 4º julgamento contra o Egito. Ezequiel descreve o julgamento que viria sobre o Egito apesar das suas glórias. Ele começa dizendo que também aconteceu no 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês do reinado de Joaquim, provavelmente junho de 587 a.C., que veio a palavra do Senhor para ele se dirigir a Faraó, rei do Egito, e também se dirigir à sua multidão. Jerusalém se encontrava nas últimas semanas do cerco, que terminaria com a destruição da cidade. O rei do Egito estava se achando o mais importante, o mais principal dos reis, e buscava entre os homens quem pudesse se comparar a ele em grandeza. Ezequiel, então, inexplicavelmente, começando falando da Síria, cremos que ele usou o destino da Síria como uma advertência ao Egito. O poderoso Império Assírio havia desmoronado entre os anos de 640 e 609 a.C. A Bíblia de Estudo de Genebra nos diz que alguns estudiosos consideravam improvável que num oráculo contra o Egito, o foco principal fosse a Síria. A alteração de um consoante no texto poderia modificar a tradução Assíria para Cipestre, ou aqui equipararei, um paralelo condizente com a última cláusula do verso 2. Qualquer das traduções resolveria o que parecia ser uma referência imprópria à Síria. Ele, o Egito, ou a Síria, é comparado ao cedro. Os cedros eram grandes árvores que se erguiam por dezenas de metros e viviam por milhares de anos, oferecendo metáforas adequadas para reinos e também para dinastias. Anteriormente, Ezequiel usara imagem semelhante. Essa árvore assemelhava-se àquela do sonho de Nabucodonosor. Compare a generosa descrição de Ezequiel dessa árvore com a extravagante descrição de Tiro como um navio. Nós iremos admitir que a profecia era a mesma contra o rei do Egito, que estava se achando o maioral entre todos, e que a Síria aqui é usada para fazer um paralelo com ele. Então, nós vamos partir desse pressuposto que é contra o Egito. Dos versos 3 ao 18, ele fala expondo a declaração da soberba do rei do Egito, de Faraó. Começa descrevendo de onde ele surgiu e que era famoso e que cresceu muito por causa das muitas águas junto às suas raízes. Foi o abismo que fê-lo crescer e as águas que o nutriram. Elas formavam uma corrente caudalosa que corria em torno da sua plantação e enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Foi por isso que se elevou a sua estatura acima de todas as outras e se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas. As aves dos céus buscavam nela se aninhar
E todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos a sua sombra, abrigavam muitos povos. Era de fato muito formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos. Isto tudo repetido diversas vezes, porque a raiz estava junto às muitas águas. Tão famoso e formoso era que despertou a inveja de todas as árvores do Éden que havia no jardim de Deus. Por causa disso, Deus o entregaria na mão da mais poderosa das nações para receber o tratamento devido. Deus o estava lançando fora. Verso de número 11. Então seria vítima dos estrangeiros que não se apiedariam dele e cortariam os seus ramos, quebrariam os seus renovos sobre os montes e por todos os vales. Em consequência, todos os povos da terra se retirariam de sua sombra e o deixariam, mas as aves do céu e todos os animais do campo habitariam em suas ruínas. Agora, no verso 14, todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à cova. Isso para que nenhuma de todas as árvores junto às águas se exaltasse na sua estatura, nem levantasse a sua copa no meio dos ramos espessos, nem se levantasse na sua altura os seus poderosos, sim, todos os que bebem água. Deus diz no verso 15 que no dia em que ela desceu ao Seol, ele fez que houvesse luto. Ele cobriu o abismo por causa dele e reteve as suas correntes, e assim foi retida as grandes águas, e fez com que o Líbano pranteasse e que todas as árvores do campo por sua causa se desfalecessem. Deus faria tremer as nações com o som da sua queda, naquele momento em que fizera descer ao Seol juntamente com os que descem à cova. Isso faria com que todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolariam nas partes inferiores da terra. Ele não desceria sozinho, estariam sendo ajuntadas a ele outras. Agora Deus, por meio de seu profeta, volta à questão inicial desse capítulo. Ele diz: a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do jardim? Verso 18. A resposta é que Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus, seria precipitado juntamente com as árvores do Éden, às partes inferiores da terra, e no meio dos incircuncisos jazeria, com os que foram mortos à espada. Começa o versículo 1 dizendo: também sucedeu no 1º, no terceiro mês, no ano 1º, no terceiro mês, ao 1º do mês, que veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 31, que tem 18 versículos. E no verso 18 ele diz: a quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado juntamente com as árvores do Éden, às partes inferiores da terra, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. O orgulho aqui de Faraó estava fazendo ele cair, e com ele iam cair todos os orgulhosos. Certa vez, um aluno falou ao outro que Deus precisava dele para uma grande obra. Mas o outro respondeu, quase imediatamente, que Jesus só falou uma vez que precisava de alguém. E esse alguém era um jumento. Marcos 11, verso 3. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar, diz a palavra de Deus, será exaltado. Diz o mesmo artigo citado por Norbert Elias. A revista alemã Focus publicou uma reportagem sobre o tema Eu. Ela tratava do culto ao eu, que aumenta cada vez mais em meio à população, no qual cada um considera cada vez mais importante. Cresce a sociedade que quer levar vantagem em tudo, que não recua diante de nenhum meio para alcançar seus objetivos. É indiferente se outros têm de sofrer com isso. O que importa é que se consiga o primeiro lugar. Um dos lemas em curso entre a juventude é: eu sou mais eu. Fecha aspas na palavra de Norbert Elias.
Para estes, vale este capítulo em que Deus promete fazer descer ao Seol todo o orgulho do rei do Egito, dele e de todos à sua volta, que são semelhantes a ele, ou que pactuam de suas obras malignas. Amanhã estaremos vendo o capítulo de número 32, lamentos sobre Faraó e sobre o Egito. Fique conosco, nos acompanhe, siga-nos, inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita dessa narrativa. Também nós temos a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Às 8h30, um momento de oração no programa Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, todos os dias na nossa rádio, radio.ossemeadores.com.br. Às 15 horas, Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia. Nós estamos numa campanha de oração e jejum e você está sendo convidado para participar juntamente conosco. Fique conosco, vamos orar pelas semeadores e por todas as nossas famílias, para que Deus nos guarde de todo mal na presente era. A todos um bom dia, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.